amigo! Seja muito bem-vindo à nossa live. Como é que você tá? Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal que convidou. Espero que esteja dando para ouvir tranquilo aí o áudio. Por aqui tá tudo certinho, João. A gente vinha Show. conversando, né, João, na nossa prévia, que a live de hoje, ela é mais do que uma conversa sobre educação. Ela é uma utilidade pública, né, João? No sentido de que as pessoas, as famílias, os alunos, né, a população mineira em geral, ela precisa saber como anda a educação pública em Minas Gerais, sobretudo a educação do estado de Minas Gerais, né? Então eu já queria aproveitar para te pedir para você se apresentar para quem está aqui nos assistindo, né? E para você dizer qual que é o seu lugar de fala nessa live de hoje, João. Certo. Como vocês já fizeram uma apresentação prévia aí, meu nome é João Maia, eu sou professor da rede estadual de educação aqui em Minas Gerais e minha formação é em História, né? Sou professor de História. E a minha trajetória na educação, ela tem mais a ver com uma trajetória em defesa da educação, uma certa luta, militância aí, em relação à educação. Eu fui do movimento estudantil ainda quando era estudante secundarista, então fui de Grêmio, fui da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, que é a Associação de Estudantes de Belo Horizonte da região metropolitana, e principalmente nesse período eu tive um contato maior com as discussões sobre educação. Eu lembro que participamos de conferências de educação, de movimentos do movimento para ser criado o Fórum Estadual de Educação, que os fóruns, né, eles foram criados para acompanhar a aplicação do Plano Nacional de Educação, e a partir daí eu comecei a ter um contato maior, uma experiência maior com essa discussão de educação. Aí daí eu também na universidade fui de diretório acadêmico, fui do movimento estudantil e hoje sou professor, continuo aí essa trajetória na escola e também sou do movimento Luta de Classes, que é um movimento, uma organização, um movimento sindical que, entre outras categorias, atua também com os professores da educação. E aí estamos nessa luta aí em defesa da educação. Eu acho que, para além de uma pessoa que tem uma formação na educação, que sou professor, sou também, e também um curioso na educação, mas sou principalmente aí um defensor da escola, da educação, principalmente para as pessoas que mais necessitam, para as pessoas pobres. E eu acho que esse é o meu lugar de fala, assim, de um professor, mas também de um lutador pela educação. Perfeito, João. As pessoas estão dizendo que está um pouquinho de eco. Eu coloquei o fone de ouvido e aí eu queria que vocês me dessem um retorno para ver se agora está tudo bem aí para vocês o áudio. É, Queria também já instruir, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora que elas podem interagir, elas já conhecem nosso esquema, elas podem interagir com a gente durante a live através dos comentários. Então vamos conversar sem mais delongas, né, João? Vamos conversar sobre o tema de hoje. E eu Vamos lá. queria começar, João, pedindo para que você contasse para a gente um pouco como é que estava a educação pública estadual, né, as escolas estaduais de Minas Gerais, antes da pandemia, antes do coronavírus. Como é que estava o trabalho das escolas estaduais? Então, eu acho que falar sobre isso é importante, porque dá um panorama de como que a gente está trabalhando e como os alunos estão recebendo essas informações agora no tempo de pandemia. Então, para quem, muitas pessoas, né, quem é de Minas Gerais, principalmente, talvez tenham conhecido um filho, um sobrinho, algum familiar que é estudante de escola estadual e pode perceber isso na prática. Mas a realidade é que o ano letivo do estado de Minas Gerais, ele praticamente não começou em boa parte das escolas, e nas escolas que o ano letivo começou, começou também com uma série de problemas. Então, o primeiro problema que a educação enfrentou nesse ano letivo, né, foram as matrículas. Até então,
como é que funcionavam as matrículas dos estudantes? Elas eram feitas diretamente com a escola. Então, sei lá, minha escola, que eu trabalho na Escola Estadual Nilo Maurício. Então, o aluno dessa escola, ele fazia uma matrícula para o ano seguinte, e ele já está com a sua vaga garantida. A partir desse ano, foi estabelecido um sistema online, na qual, digitalmente, os familiares dos estudantes iam fazer um cadastro para ele, com opção de 2 escolas. Enfim, na prática, o resultado disso foi que vários estudantes não conseguiram ter as suas matrículas efetivadas antes do início do ano letivo. Isso por causa de diversos problemas no sistema do Estado e da metodologia mesmo que o sistema foi criado. Então, o ano letivo começou com vários pais de alunos na porta das escolas tentando uma matrícula, o que é muito ruim, né? Porque a educação ela é um direito das pessoas, e aí os estudantes eles passaram a ser concorrentes, ele está concorrendo por uma vaga, se alguém ia aceitar ele na escola, o que é um grande absurdo. Então, esse é um primeiro problema que dialoga com a gente, porque também tem a ver com essa questão do sistema digital e tal, isso vai entrar lá na frente. E aí, Mas, João, além deixa eu disso, só dar uma. Porque aí vai ser um diálogo, porque eu também, né, como professor de educação, com da certeza, educação básica, também tenho os meus apontamentos, né? É, então era assim, né? O João está dizendo que esse ano adotou-se um sistema online para as matrículas, não é isso? Então o pai ele ia lá na internet, matriculava seu filho e escolhia a escola mais próxima do bairro, tudo online, pelo computador. E aí a gente viu, né, presenciou por notícias da imprensa, por exemplo, que tinha família que é, 2 filhos na mesma casa, assim, um era matriculado na escola do bairro e o outro era matriculado lá numa escola em outro bairro diferente, né? Então, assim, esse é uma das nuances desse problema, né? E que mais? não, em relação a isso ainda, tiveram casos mais excepcionais ainda, de estudantes que foram matriculados em escolas prisionais, que não tem nada a ver com a sua realidade, inclusive a concepção de ensino. E muitos estudantes que moram em lugares onde tem uma escola só, foram matriculados em escolas rurais, enfim. Isso tem a ver com o sistema que foi implementado pelo governo. Então, começou já com essa confusão. Porém, um outro detalhe muito importante é que antes do início do ano letivo, o sindicato deflagrou greve na rede estadual de educação. Uma greve principalmente porque o governo não paga o piso salarial dos professores. Então, uma greve reivindicando o pagamento do piso. O que é o piso? É o menor, né? Onde é que a gente pisa, literalmente. Então, é onde a gente deveria começar a nossa remuneração. Enquanto aí o teto do funcionalismo público é batido em milhares e milhares de reais por funcionários do alto escalão, do judiciário, coisa do tipo, nós não recebemos o piso, não recebemos até hoje. Então, o que eu quero dizer com isso é que, em boa parte das escolas do estado de Minas Gerais, quando começou a pandemia, estávamos em greve. Isso significa que boa parte dos alunos não tiveram sequer uma semana de aula. Na minha escola, por exemplo, tivemos alguns dias de aula, 2 dias de aula. Então, isso reflete um pouco em como está sendo a nossa relação com os estudantes, a nossa relação nessa pandemia, e reflete também o que vai ser esse ano, se continuar com a data do Enem, coisa do tipo. Enfim, como que os estudantes vão fazer uma prova tão importante tendo tido 2 dias de aula, por exemplo. Uhum. Lá na escola em que eu trabalho, João, aconteceu o seguinte, né? Teve esses problemas com a matrícula e aí a gente não sabe, a gente não conhece nem os nossos alunos direito, né, João? Até hoje. E aí o que que aconteceu? O ano letivo começou e parte dos professores estava de greve e a outra parte decidiu não entrar em greve, porque entendeu que estava muito no início do ano ainda e cada um tem seus motivos. Eu fui um desses, né, que preferiu continuar trabalhando por alguns motivos que eu não vou elencar agora porque não faz parte da discussão. E aí, o que que aconteceu? A gente, na primeira semana de aula, é aquela primeira semana que o aluno não vai, né? Porque é primeira semana, chato, aquela coisa. Então, a gente já tem poucos alunos. A segunda semana já veio um pouco mais de alunos. E aí, depois veio o quê, João? O carnaval. Então, a gente teve todo aquele recesso do carnaval.
E aí, depois do carnaval, voltou. E aí a gente foi conhecendo os alunos que entraram pela primeira vez na escola, né? Que muitos alunos também esperaram o carnaval passar Sim, para começar o ano letivo. E aí, lá na minha escola, né? Os profissionais, os ASBs, que são chamados de ASBs, né? Aqueles que fazem os serviços gerais ou trabalham ali na cantina, enfim, os responsáveis por fazer a escola funcionar, eles decidiram entrar em greve, aderir à greve. E aí, sem esses profissionais, a escola não funciona. E aí todos é, tivemos que parar as atividades. E aí veio o coronavírus. Ou seja, não teve aula praticamente, não teve ano letivo, o ano letivo não começou, como você bem disse, né? E aí, João, veio o coronavírus, veio a pandemia, estávamos em greve, a educação já não estava rolando em Minas. E aí eu te pergunto, o que que a Secretaria de Educação fez, né, diante desse novo cenário? Como que ela organizou esse ensino remoto, que nada mais é que o ensino à distância? certo. Não, é importante isso que a gente falou até agora, porque vai ter a ver com a organização do nosso trabalho e com o estudo dos alunos. Porque se a gente sequer conhece os nossos alunos, fica muito mais difícil a comunicação, a relação de aprendizagem, coisa do tipo. Enfim, então, com esse cenário, se estabeleceu a quarentena, né? É, teve uma data específica em meados de março, onde oficialmente foi deflagrada assim, a quarentena, e aí as escolas pararam de funcionar. E aí, depois de um tempo, isso demorou um pouco a acontecer ainda, as discussões de como ia se estabelecer algum ensino remoto, o que se faria da educação, digamos assim. E aí, o Estado de Minas Gerais, ele desenvolveu algumas ações para que isso aconteça. Primeiro é bom lembrar que eu não tenho as datas aqui, mas antes de oficialmente se estabelecer o que está acontecendo hoje, o PET, as aulas na Rede Minas, o governo acenou com o retorno do trabalho dos profissionais de educação. Então, ele falou que parte dos servidores que eram como você disse, ASBs, iam voltar para a escola, os diretores iam voltar para a escola, iam começar a resolver os problemas para pensar em retorno das aulas. E nisso teve uma grande reação da categoria dos professores e dos profissionais de educação, mas também do sindicato, da imprensa, enfim, uma cobrança muito grande, porque a gente estava vivendo aí o começo ainda da pandemia, os números cada vez mais crescentes, e o governo inventou que iam voltar. Então, nisso ele deu uma recuada. E depois dessa recuada, ele apresentou o atual modelo do ensino remoto. Por isso que na minha opinião, esse modelo que o governo apresentou, esse programa que o governo apresentou, ele é resultado das discussões que houveram. Assim, a gente vai falar sobre ele, sobre a qualidade, que é ainda uma qualidade muito ruim, mas ele ainda é algo modelado depois das críticas que houveram do que o governo queria implementar. Mas, resumidamente, esse ensino remoto, para nós, é chamado de regime de trabalho não presencial, ele, ele é composto por algumas frentes que não necessariamente têm ligação entre elas. Uma dessas frentes é o PET, o famoso PET, Programa de Estudos Tutorados, que nada mais é que uma apostila. Uma apostila onde tem todos os componentes curriculares, né, as disciplinas, e é dividido por semana. Então, a minha disciplina é História. Então, lá tem semana 1, alguns textos, algumas atividades e algumas referências, alguns vídeos, coisas do tipo. Semana 2 é a mesma coisa. Então, essa é uma das frentes que o governo estabeleceu. Qual que é a outra frente? As aulas na Rede Minas, um programa que ele chamava de Se Liga na Educação. Então, tem, durante a semana inteira, aulas de diferentes disciplinas. Então, toda semana sai um cronograma. Quarta-feira vão ser aulas de geografia. E aí tem 7 horas às 7h20, vai ser aula para o oitavo ano, 10 a 10h40 vai ser aula para o terceiro ano do ensino médio. Então,
Foram principalmente essas duas frentes que o governo estabeleceu. O São aulas de interessante 20 minutos. são aulas de 20 minutos, as aulas gravadas, e tem algumas aulas de 50 minutos, são aulas ao vivo, se eu não me engano, são as aulas do Enem. Mas, basicamente, uma coisa interessante é que o conteúdo dos PETs, das apostilas, não necessariamente eles dialogam com as aulas da Rede Minas. Então, isso mostra que não existe uma preocupação muito grande de fazer uma formação séria, continuada das pessoas. O que me parece foi que eles fizeram algumas ações de improviso para tentar ocupar um lugar que se entende como educação. E qual é, tem mais aí ações da secretaria, além desse programa Se Liga na Educação e da apostila? Não, esses são os dois principais, né, Uhum. que tenta fazer uma formação das pessoas. Fora isso, o governo ele prometeu entregar um aplicativo que chama Conexão Escola. Esse aplicativo ele iria ter um chat e as pessoas iam acompanhar as coisas por ele. O problema é que esse aplicativo demorou um bom tempo para ficar pronto. E quando ficou pronto, as pessoas não conseguiriam sequer acessar o aplicativo, porque existe uma grande incompatibilidade do banco de dados que o Estado tem com a matrícula efetiva dos alunos. Então, demorou um tempo também para as pessoas conseguirem entrar no aplicativo. E mais tempo ainda demorou para que o chat desse aplicativo ficasse pronto, que era uma coisa básica de comunicação dos estudantes com os professores e com a escola. E parece que passou a funcionar agora. Semana passada começou a funcionar esse chat, e era o mecanismo que o governo estabeleceu de comunicação dos professores com os estudantes. Ainda poucas pessoas entrando, fazendo algum contato com a escola, com os professores, então isso atrapalha muito. Uma das coisas mais importantes, né, esse contato, essa interação. Então, a gente não sabia quem eram os alunos, não sabíamos se eles estavam acompanhando as coisas ou não. E aí é importante falar que o governo também indicou que as escolas e os professores pudessem usar de outros meios de comunicação para estabelecer esse contato. Só que é uma grande discussão, porque eles insinuaram, né, eles chegaram a indicar que os professores usassem, por exemplo, o WhatsApp, o que grande parte dos professores não concordou, afinal é um meio pessoal de comunicação e os professores não são obrigados, inclusive, a fazer isso. Fato é que nessas indicações, o governo ter oferecido pouca condição para os professores realmente trabalharem, várias escolas adotaram modelos diferentes de comunicação e de ensino. Então, algumas escolas criaram grupos no Facebook, algumas chegaram a criar grupos no WhatsApp, outras fizeram salas no Google Classroom, né, que é uma plataforma da Google para sala de aula. Enfim, tiveram diferentes maneiras, as escolas tendo que improvisar, cada escola fazendo de uma forma diferente da outra, e tendo que se reinventar, sem muito suporte da Secretaria de Educação, do governo estadual, e com acentuando muito a desigualdade, né? Quando uma escola tem condições de ter um site, por exemplo, como eu já vi que é o caso de algumas, e outras os alunos não têm sequer acesso à internet, isso aprofunda mais a desigualdade na educação. Perfeito, João. Nós estamos aqui de olho nos comentários, viu, gente? A Ama está anotando as perguntas. No final, a gente vai jogar essa bola aí para o João, porque tem muita pergunta. Já apareceram duas perguntas muito interessantes aí. Inclusive, a Elis, ela participa bastante com a gente. Ô, Elis, você já é parte, assim, do Amarelo, você já é da equipe já, porque toda live ela está aqui contribuindo com a gente. A gente começou falando, João, a gente fez um contexto aí como é que estava, ou melhor, como é que não estava a educação em Minas Gerais, porque a gente não teve, né, o início do ano letivo, não teve, e ainda tá, eu sou professor, né, também, e a gente ainda é muito confuso, a gente não conhece os alunos, e
essas plataformas e essas apostilas, elas não estão funcionando ainda, né? É, Boa, Elis. E aí a gente está dizendo de um cenário em Minas Gerais muito conturbado, né? A gente vê aí muitas críticas ao atual governo e à Secretaria de Educação, que veio, né, a Júlia Santana, que é a secretária de Educação de Minas Gerais, ela veio da onde? Lá do Rio de Janeiro, né? Então já começa com essa crítica, né, de uma pessoa que ela não tem o conhecimento da realidade local. E a gente sabe que aqui em Minas Gerais, as escolas de Minas, elas têm muitas peculiaridades, né, João? Tem escolas aí quilombolas, tem diferentes tipos de realidades. E e aí, por essa especificidade do contexto das escolas mineiras, eu te pergunto, João, que é até uma pergunta que a Elis já fez aqui. Quais são as dificuldades que professores, alunos e as famílias estão passando? Porque a gente tem um contexto de excepcionalidade, que é o coronavírus, e um modelo de ensino à distância que a gente nunca experimentou antes, de fato, assim, como sendo o principal. Com certeza. Na verdade, eu acho que existem vários problemas, eu acho que eles podem ser até divididos existem faces diferentes dos mesmos problemas, inclusive. Talvez o problema que mais apareceu na mídia, que foi mais debatido, é a questão do acesso, que foi justamente a pergunta da Elis, né? E que é um problema muito grave. O governo ele fez uma, um modelo de ensino que é basicamente digital, que é basicamente online, na verdade. A chance de você ter uma interação com o professor, a única é online. A Rede Minas, ela não chega em muitos lugares, então, se você quiser acessar, também tem no YouTube, que é online. E aí, isso deixa claro, óbvio e evidente que as pessoas que não têm condições de acessar os conteúdos online, elas vão ficar de fora disso. E isso é mais profundo, assim, não é simplesmente. Aí vai ter gente que vai falar, mas quase todo mundo tem celular, tem internet, porque grande parte de nós, das pessoas que estão ouvindo e das pessoas ao nosso entorno, moram em centros urbanos, elas têm acesso a isso. Mas a realidade de muitas pessoas são de, como você falou, escolas quilombolas, mas também escolas rurais, comunidades indígenas, coisas do tipo. Mas eu vou além disso, dessa questão do acesso, porque a educação não é só também você ter o meio para utilizá-la, existe uma série de coisas. Acho que a condição social, emocional de uma família é muito importante, e a gente tem exemplos que vão aparecendo, relatos que vão aparecendo, que deixam muito claro isso. Teve um relato, por exemplo, de uma mãe que falou que tem um celular na casa dela e tem 3 filhos e as aulas passam basicamente no mesmo horário. Então, os meninos têm que ficar ali dividindo o celular entre as 3 pessoas. Como que uma pessoa pode estudar numa casa com poucos cômodos onde ela não tem uma mesa? Isso, como que a gente fala em democratização da educação, de oportunidade para as pessoas, se a gente não tem essa condição, né? As pessoas estão cada vez mais distantes. Então, a gente já alertava, o ensino remoto ele pode aprofundar a desigualdade. E é isso que a gente vem acontecendo. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode falar. Por exemplo, o sistema digital do governo. Ele foi um problema na matrícula, ele já era um problema no diário eletrônico, que é o diário que os professores precisam preencher e nunca funciona, e é mais um problema que a gente vem enfrentando, porque a gente tem um aplicativo que durante muito tempo sequer funcionou e hoje funciona com muito poucos recursos, e aí isso inviabiliza a educação na prática também. Acho que um outro problema desse modelo é a falta de diálogo com os professores, com os profissionais de educação. Os professores não foram convidados, não foram convidados a opinar sobre o que deveria acontecer nesse retorno das aulas ou do ensino remoto, coisas do tipo. Então,
E, além disso, tem um papel muito pequeno nesse processo agora do ensino remoto. A gente, não somos nós que damos as aulas na TV, não somos nós que fizemos o material, não somos nós que fizemos as perguntas, temos pouquíssimo papel efetivo na educação dos estudantes. Isso é um problema muito grande também. Enfim, eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, mas existe um outro problema que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, que é a qualidade do material. Eu estava, para fazer essa live, eu estava estudando o parecer técnico do Grupo de Estudos em África, da UFMG, da FAFISH, que aponta erros absurdos, erros muito importantes do ponto de vista social, do ponto de vista da formação da bagagem cultural, do ponto de vista da luta política que se chegou até aqui para os estudos em relação à África, em relação à identidade do povo brasileiro. Então, é um material muito ruim também, e a confusão nas orientações, a atividade profissional dos professores também ficou muito prejudicada nesse período. Muitos problemas aí, né, amigo? Em relação às crianças e adolescentes que não têm recursos, né, não têm a tecnologia, não tem um celular, não tem um computador, não tem internet em casa, o governo deu uma solução para isso? Ah, sim. Bom, a Secretaria de Educação, ao anunciar esse programa, porque, como eu falei, ela já tinha ensaiado anunciar alguma coisa em relação ao ensino remoto antes de anunciar esse pacote oficial. Então, ela já, por todo o murmurinho que aconteceu nas redes, na mídia, ela teve que dar uma resposta a esse problema do acesso, né? Então, a resposta dada foi que esse material, o PET, né, a apostila, ele poderia ser enviado impresso para os estudantes, para os professores também que não tivessem acesso à internet, a computador, coisa do tipo. Então, foi a resposta que o governo deu. Lembrando que o PET, ele é uma das ações, talvez a central de todo o eixo aí desse ensino remoto, mas é uma das ações, a comunicação com o professor, as aulas você acompanhou na Rede Minas ou na internet, tirar dúvidas, enviar perguntas, tudo isso é via online. Então, o governo não deu celular. Teve uma outra iniciativa que o governo também disse que ia fazer, mas isso não está acontecendo também. Ele falou que para acessar o aplicativo, o governo ia patrocinar os dados móveis. Então, você não iria precisar usar os seus dados, ou seu Wi-Fi, ou gente que não tem acesso à internet. O problema é que o aplicativo, muitas vezes, não entra com esses dados patrocinados. Então, é uma ação ainda das várias que ainda não funcionaram muito bem. Sim, atualmente, né, só para elucidar aí para quem está assistindo a gente, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais já corre ali uma ação para que esse material, o PET, né, que é basicamente o pilar assim do ensino remoto, vou dizer isso, né, que é o material escrito e que os alunos estão tendo acesso, porque houve um grupo de pesquisadores, né, de universidades mineiras, que identificou, além de erros de ortografia, tudo bem, né? Erro de ortografia, ok. Mas erros no conteúdo, né? E diversos problemas no material escrito, né? Então, já tem um projeto de lei não, eles estão se articulando para que esse material seja inviabilizado, porque ele mais está atrapalhando do que ajudando. As videoaulas, como o João falou, né, o programa Se Liga na Educação, ele é transmitido de segunda a sexta, os alunos no horário de aula, né, de manhã, né, de 7 até 11h30, meio-dia, não. E aí essas aulas parte delas, né, são gravadas. E aí tem problemas nas aulas que são gravadas também, informações erradas, explicações erradas, né, João? E aí a gente, enquanto professor, pensa assim, poxa, professor que está lá dando a aula,
ele fica nervoso mesmo, ele erra, ele tem esse direito, né? A gente mesmo, quando está dando aula presencial, a gente erra às vezes. Mas como a aula é gravada, ela poderia só passar por edições, passar por correções, né? Então essa também é outra das críticas, né? Além disso, nem todo mundo tem o acesso à Rede Minas, né, João? No início foram cerca de 700 mil estudantes sem acesso às aulas. E aí a gente que é professor, né, a gente recebe vários áudios engraçados, mas tristes, né, e que denunciam a situação da educação em Minas nesse momento, de algumas mães desesperadas, porque nesse momento quem está assumindo, né, o papel ali de orientador educacional, na verdade, são os pais, né, e as mães. E aí as mães desesperadas, porque os filhos não querem fazer as atividades, os filhos não querem assistir às aulas, elas não sabem como ensinar. Então, tem essa questão também, né? Os pais viraram aí os professores e tem toda o estresse da pandemia, o estresse do dia a dia, o estresse da sala de aula, tem tudo isso, né, João? Isso que você falou é uma coisa que eu venho pensando também, porque boa parte dos professores são novos e outra parte são professores mais velhos. Não que isso seja também um indicativo, assim, mas tem toda uma questão da tecnologia, das pessoas que, sei lá, eu, você, ou pessoas mais novas, inclusive, nasceram na era da tecnologia. Então, tudo que faz, geralmente, está ali colado no celular, coisa do tipo. Não é assim para vários professores, né? Mas mais do que isso, assim, eu acho que de uma hora para outra os professores, alguns professores, né? Não são todos, mas alguns professores, algumas escolas fizeram com que os professores tivessem que se tornar comunicadores, YouTubers, sei lá, blogueiros. E alguns professores têm esse perfil, alguns outros não têm, e isso não é o critério para identificar um professor bom ou ruim, digamos assim. Eu estou falando isso porque você falou das aulas gravadas, né? E realmente, assim, tem algumas aulas que têm uma fluidez melhor do que as outras. Porque tem pessoas que têm maior facilidade ou dificuldade de se comunicar, intimidade com a câmera. Nossa, eu particularmente sou tímido e tenho dificuldade de fazer vídeo, de estar fazendo essa live agora para mim está sendo um desafio. Mas tem professor que tem condição, tem professor que não tem. Então, muda também, a gente já falou vários aspectos, mas muda também a atividade do trabalho do professor, assim, como que está sendo educar. E como eu falei, esse muitas vezes é o único papel do professor, né? É gravar coisas ou responder, porque não tem papel ali na elaboração de material, das aulas, etc. Nós relatamos aqui dificuldades dos alunos, dos pais nesse processo de ensino à distância, mas a gente também tem a dificuldade do professor, né, João? Porque o professor, grande parte da nossa categoria também não foi preparada para esse EAD. Tem muito professor também, assim como os alunos e os pais, que tem dificuldade com a própria tecnologia, né? Como é que você está lidando com isso na sua prática? Ah, sim. É uma coisa que eu já falei anteriormente, mas eu acho que vale a pena falar novamente. As escolas, pelo governo ter feito parte de um sistema, né, enfim, eu escrevi um texto que eu disse que se o governo, ele fez, na prática, um telecurso com uma apostila e algumas aulas na televisão. Então, ele não ofereceu a totalidade das condições para que fosse efetuada uma educação de qualidade. Então, ele indicou que escolas fizessem o resto do trabalho. Então, se virassem com as ferramentas que existem na internet para fazer alguma coisa. Sendo assim, algumas escolas fizeram algumas coisas, outras fizeram outras. E isso depende muito da gestão da escola, do conjunto dos professores, da equipe. E na minha escola, particularmente, nós decidimos que iríamos esperar o funcionamento do aplicativo, porque era
o meio indicado, na verdade, pelo governo. A secretária de Educação falou repetidas vezes que era o meio que eles resolveram fazer, então era para fazer pelo aplicativo, e o aplicativo demorou para funcionar. Falaram, a gente pode usar também o e-mail institucional, né, do Estado, e estamos usando essas duas ferramentas. Mas é complicado, porque existe uma dificuldade dos alunos, às vezes não uma dificuldade com a tecnologia, mas com eles quererem, com existir esse costume, essa disciplina, essa prática de ter uma educação virtual, assim. E a nossa escola, particularmente, está tendo ainda pouquíssima interação com os estudantes. Então, existe o PET, a gente está ali à disposição para corrigir, para dar dica, para fazer atividade complementar, eventualmente. Mas é muito difícil também a gente fazer atividade complementar se a gente não sabe se os estudantes estão fazendo as que existem. E se eles estão fazendo, quais as dificuldades que eles estão encontrando. Então, para isso é fundamental que a gente tenha um contato, uma interação com eles. Então, se a gente não tem, isso é muito difícil. Então, eu, particularmente, a minha maior dificuldade está sendo a interação, a comunicação. Para entender o que está se passando. Eu não sei se algum familiar desses alunos morreu de coronavírus. Afinal, são 1.200 pessoas que morrem por dia no país, 1.200 pessoas, um desses pode ser um familiar de uma pessoa. Então, não tem como eu saber o que está acontecendo na família das pessoas se eu não tenho uma comunicação. Então, agora, com esse pouco tempo que o aplicativo, que o chat do aplicativo pôde funcionar, a nossa expectativa é que a gente consiga uma comunicação melhor. Mas também a gente não pode contar com isso, né? Sendo que a gente não tem de longe, assim, a gente tem menos controle do que presencialmente. Forte isso que você falou de uma família, de repente, ter alguma morte por coronavírus, né? Me Eu tô tirou até perguntando, assim, quando eu Pois é, me conversar com tirou as até do pessoas. eixo aqui, porque é um negócio forte mesmo e possível de acontecer, né? Mas, João, quem está assistindo a nossa live agora deve estar assustado, porque a gente elencou uma série de problemas e acontece o seguinte: o coronavírus chegou, a pandemia está aí, a gente não pode aglomerar, os alunos não podem ir para a escola, os professores também não, e a educação é, às vezes, no início, né, eu me coloquei muito no lugar da secretária, né? Se eu tivesse lá no papel de secretário da educação, o que eu faria nesse momento, né? A sociedade ia estar me cobrando que a educação tinha que acontecer alguma coisa, o que tinha que ser feito. A gente está vendo que o ensino remoto está com uma série de problemas, a educação à distância, né? Está com uma série de problemas. Mas eu te pergunto, João, se não o ensino remoto, qual que era a alternativa? Tinha outra alternativa? O que é que a gente podia fazer? Então, essa é a pergunta do 1 milhão, né? A pergunta que está valendo aí muito dinheiro aí nesse período de coronavírus sobre educação. Mas eu acho o seguinte, esse período de ensino remoto durante a pandemia, ele está sendo regido por uma máxima que foi estabelecida na propaganda do governo. Inclusive, o ministro da Educação, já falecido, né, que já não está mais no governo, ele fez uma publicidade, né, passou na televisão, dizendo que a educação não pode esperar, alguma coisa assim, falando que não podemos perder as próximas gerações dos nossos jovens. Isso, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que a educação, como uma coisa muito importante, ela tem uma urgência grande de acontecer alguma coisa, de ter algum resultado. E esse é um discurso muito apelativo, né? Porque realmente a educação ela é considerada algo muito importante na sociedade. Só que o problema da educação é o problema da pandemia. A gente está vivendo um momento excepcional. E a educação, consequentemente, está vivendo um período excepcional. Então, a educação ela não vai
existir e a gente não vai conseguir resolver o problema da pandemia sem resolver a pandemia. Eu acho que essa é a principal questão. Porém, tem algumas coisas de legalidade que são importantes. Por exemplo, o governo ele estabeleceu que não precisaria mais cumprir os 200 dias letivos, que é uma lei, mas teria que ser cumprida as 800 horas do ano letivo. Isso, na prática, quer dizer o quê? Que, beleza, não nem vai ter mais 200 dias para a gente cumprir no ano. Mas, então, a gente pode, por outros meios, cumprir as 800 horas. Então, pode fazer aula no sábado, domingo, quando voltar às aulas presenciais, mas também pode, via ensino remoto, cumprir essas horas. O grande problema disso é que, cumprindo as 800 horas, a gente vai estar falando que a gente cumpriu um processo de aprendizagem. E a gente não está cumprindo esse processo de aprendizagem. A gente está cumprindo uma burocracia. No PET, no estado de Minas Gerais, isso é muito claro, assim, no ensino remoto em Minas Gerais. Porque nós, professores, um dos nossos trabalhos é preencher um tal do anexo. E um desses anexos fala que a gente tem que colocar lá, fulano cumpriu determinada carga horária. Essa determinada carga horária é do PET, por exemplo. A semana 1 corresponde a, sei lá, 4 horas de aula. Então, eu coloco lá que ele cumpriu as 4 horas de aula. Sendo que eu não sei se ele fez, se ele cumpriu, se ele esteve na frente do computador, se ele viu as aulas, se ele fez as atividades do PET, eu não sei. E mesmo que eu soubesse, isso significa realmente que ele cumpriu horas de estudo? Mas não só isso, ele cumprir horas em frente ao computador significa que ele está cumprindo um processo de aprendizagem, de educação que precisa acontecer. Então, o que me parece é que é um grande teatro, assim, na verdade, a gente está tendo que preencher coisas, falar que cumprimos determinada questão que não cumprimos. E isso é importante por quê? Porque a escola, ela é um bem social muito grande, assim. As pessoas se formam nos conteúdos, aprendem a ler, escrever, aprendem a história do seu país, etc. Mas elas aprendem a conviver umas com as outras, elas aprendem regras morais, elas aprendem uma série de coisas. Elas comem na escola, como você mesmo fala muitas vezes, elas têm primeiro relacionamento afetivo, de amizade ou de romântico com alguma pessoa, então a escola serve para várias coisas que, se entendemos a educação só como cumprimento de horas, a gente não vai estar entrando nessa concepção. Então, eu acho que sua pergunta tinha como fazer alguma... O que poderia ser feito? Eu acho que poderia ser feito algumas coisas, mas eu acho que uma das primeiras coisas que precisava ser feito era suspender o ano letivo, de alguma forma. Eu sei que isso tem várias discussões, que eu também não tenho resposta para todas, como, por exemplo, as escolas particulares, o emprego dos professores, mas não dá para a gente fingir que a gente está educando as pessoas. Eu acho que outra coisa que, assim, depois de muita pressão foi conquistado, mas eu acho que ainda falta melhorar. A forma que aconteceu não foi ideal, o adiamento do Enem, não dá para as pessoas fazer o Enem tendo tido uma semana de aula, 2 dias de aula. Então, acho que essas coisas são as que a gente deve começar. Eu acho que, eu, não, eu tenho certeza, na verdade, eu não sou contra o uso da tecnologia. Eu sou, como eu disse, da era da tecnologia, faço tudo pelo computador, pelo celular, então não posso ser contra o uso da tecnologia. Mas eu também acho que a gente não pode fingir que está educando as pessoas. Eu dei um exemplo e eu queria usar aqui também. Se a gente, no começo do ano letivo, mandasse os alunos irem para a escola, chegando lá, nós dessemos o livro didático e alguns links de videoaula e mandasse ele voltar para casa, certamente a gente não chamaria isso de educação. E isso é o que vem acontecendo. O Zema falou que existe o volta às aulas, né? Retornou ao ensino. Eu acho que não é isso que está acontecendo. É complicado, né, meu amigo? Mas é muito interessante essa ressalva que você fez aí no finalzinho sobre tecnologia, né?
muitas vezes confunde-se essa questão do EAD e a tecnologia, né? Quem se coloca contra o EAD é contra a tecnologia. Não é isso, né? A tecnologia hoje ela se impõe, né, para todos os seres humanos em todas as áreas e ela é um facilitador e ela nos ajuda. O problema é substituir as outras funções que a escola tem, que você situou muito bem, a convivência, a socialização, muitas vezes a alimentação. Quantos de nossos alunos, né, faz a única, talvez a única, ou uma das únicas refeições na escola, né? Para resolver esse problema, o governador deu R$ 50 para cada família, que é um valor assim muito triste, né? R$ 50 a gente compra o que no supermercado, né? Por mês, para que elas tenham condições de se alimentar nesse momento que a escola não está funcionando. Eu acho importante dizer isso também. Mas, João, a gente elencou aqui uma série de problemas. As pessoas devem estar assim, meu Deus, que situação. Porque na semana passada a gente recebeu a Marcela Duque e ela falou do ponto de vista da escola particular, e lá está funcionando legal, né? Porque tem estrutura, o público é diferente e está rolando bem. Na pública já é outra estrutura, outro público e não está rolando como a gente já sabia que não ia rolar. Mas, João, é, existe algo de bom nesse processo todo? Você, se não existe agora no programa do governo, né? Existe algo que esse momento de ensino à distância, no futuro, pode contribuir para a educação, para o professor, para as famílias, para os estudantes? Você vê algo positivo? Cara, eu acho que essa questão da discussão Eu da peguei o João de tecnologia, surpresa que eu não combinei essa pergunta com ele. mas eu acho que essa questão da tecnologia, ela é uma discussão importante para ser feita, porque é isso. Eu acho que a Elis mandou uma coisa aqui agora, que falar dos problemas é enriquecedor. E discutir as coisas é muito enriquecedor. Porque, por exemplo, a ministra do governo federal, a Damares, ela, no início do governo, falou que por ela a educação seria toda EAD. E na época não se deu tanta importância assim para o que ela estava falando. E agora a gente está vivendo esse período. E eu acho que a gente está discutindo se dá para ser, se não dá para ser, e quais são os limites de ser ou não ser. Então eu acho que o uso da tecnologia, se os governos, se as gestões tiverem interesse em utilizar isso de uma forma interessante, eu acho que pode acontecer muito bem. Por exemplo, uma coisa que eu acho que poderia acontecer é que a internet, aí o mundo da web, ele concentra muito, muito, muito conteúdo de boa qualidade, muita coisa boa. Você é professor, eu sou professor, para fazer aula, muitas vezes a gente se apoia nos conteúdos, muitas vezes passamos vídeos nas nossas aulas, muitas vezes uma pessoa que tem um canal no YouTube fala sobre determinado conteúdo, falar, né? Eles falam melhor do que eu, do que o professor que vai dar aula. Então tem muito conteúdo bom na internet. Eu acho que os governos, eu acho que isso poderia ser feito pelo governo federal, tem mais recurso, tem mais estrutura, poderia contratar gente de qualidade, de fazer um portal, alguma plataforma de estudos que seja permanente, não precisa ser agora especificamente para essa época da pandemia, mas fazer uma plataforma concisa, onde tenha diversos conteúdos, onde possa concentrar vídeos, onde possa concentrar metodologias de ensino diferentes, possa ser um laboratório, inclusive, para pessoas que pesquisam novas formas de abordar determinados temas ou de ensinar. Então, acho que a gente poderia melhorar o uso da tecnologia. Essa discussão, beleza, vai ter que usar tecnologia. Como a gente vai utilizá-la, eu acho que é muito enriquecedora para esse período. Legal. Eu queria também acrescentar que aí eu fiz algumas críticas ao governo e à Secretaria de Educação, mas eu recebi no meu e-mail recentemente, eu fui aluno da Universidade Federal de Viçosa recentemente, e eu ainda recebo alguns e-mails institucionais. E eu recebi no meu e-mail que a Secretaria de Educação de Minas Gerais está fazendo uma parceria com as universidades públicas
para que a universidade, os professores universitários, os alunos de pós-graduação, ajudem na elaboração desse material, do PET, que foi tão criticado pela sociedade e pelos professores. Então, eu vejo como positiva essa ação da secretaria, né, chamar os professores, né, quem está pensando a educação para elaborar esse material. Ainda acho que os professores da própria rede, né, estadual de ensino, que conhece mais as peculiaridades, também podem entrar nesse processo de elaboração, mas fica aí o nosso reconhecimento também, porque nem tudo é ruim e a gente sabe, né, que como é novo, o ensino remoto obviamente teria algum problema, né? Não, Pedro, eu queria dizer isso, assim, porque é uma discussão muito complicada. Porque o que que você vai fazer, assim? Tem várias dimensões do problema. Por exemplo, o ócio das crianças, o ócio dos adolescentes em casa, é um problema muito grande. Precisamos mesmo pensar como é que a gente pode resolver essas coisas. E não são, eu acho que não temos uma fórmula pronta, e eu acho que diversas ações que poderiam ter seriam criticáveis da mesma forma. Mas eu acho que precisamos também fazer as críticas nas coisas que dão para melhorar. O material dava para melhorar muito. Essa questão de cumprimento da burocracia das horas, eu acho que poderia melhorar muito. E é isso, assim, eu acho que realmente é uma situação atípica, é muito complicada. Então, também não quero aqui parecer com as críticas que eu tenho, ou alguém tem, um plano perfeito, enfim, mágico, né? Porque só um plano mágico agora resolveria esse problema. Mas é interessante que isso mostra que é um problema tão grande e que faz a gente valorizar a escola presencial, assim, eu acho. Legal. Tem mais uma coisa que eu ia falar, mas perdeu aqui, menino, o pensamento voou. Nossa. Deixa eu te falar. Nós estamos extrapolando aqui o tempo, mas tem perguntas muito interessantes. Então, o que é que nós vamos fazer? O Instagram, quando dá 1 hora, ele derruba a live. E aí, quando essa live for derrubada, a gente já abre outra, já te coloco na live para a gente responder essas perguntas e a gente encerrar, porque eu valorizo demais a participação do público aqui. Só complementando a sua fala, João, a gente critica também porque, apesar desse contexto novo, né, de coronavírus, pandemia, ensino à distância, tudo assim embolado, Minas Gerais começou, vamos dizer assim, atrasado em relação aos outros estados. A gente demorou demais para fazer alguma coisa. Então a gente teve tempo para elaborar, no mínimo, um material de qualidade. Então, quando a gente vem com a crítica também, né, João? Não é crítica por crítica, é porque teve como fazer algo melhor, né? E o material nada mais é do que cópia, tem muito plágio, né? Que é grave, né? Uma das indicações que eu vou fazer aqui é tanto do parecer quanto do Instagram, tem uma coisa muito interessante que o pessoal do grupo de estudos em África fizeram, que é um Instagram com alguns folders, assim, algumas imagens apontando qual que é o erro metodológico, conceitual daquela questão em relação o pensamento atual e mais, digamos assim, menos eurocêntrico, menos colonizado em relação a esses assuntos, principalmente de história da África. Beleza, João. E aí, Joãozinho, vamos direto para as perguntas já? Vamos, bora. Então vamos lá, eu já começo com a pergunta da Elis, que está dizendo aqui que a educação está na veia dela e na nossa, de todo mundo, aqui do amarelo. A Elis perguntou assim: a gente já falou, mas eu queria repetir a pergunta, porque é importante, né, a gente retomar isso. É... Aí, Joãozinho, eu falei da porção que você está me devendo, tá? Ó, a Depois da Elis, quarentena, né? depois da quarentena. A Elis perguntou assim: como os alunos têm acessado às aulas? Todos têm internet e computadores? Sabemos que a realidade pública é de muitos alunos carentes e sem recursos. Isso com certeza tem algumas coisas mais marcantes e que aparecem na internet. Me marcou muito um vídeo nos primeiros dias de aula do Se Liga na Educação, que alguns estudantes da zona rural
tiveram que caminhar quilômetros e quilômetros para subir no alto de uma árvore, para pegar sinal de internet, para então conseguir assistir às aulas. Então, assim, talvez o principal problema seja esse. E aí tem uma indicação também, tem uma turma que está fazendo uma discussão sobre isso, de estudantes, que o Twitter ou o Instagram é aula remota para quem, eu acho. Eu acho que depois aí vai ter uma imagenzinha com indicações, né, na página, mas aí eu falo exatamente. Mas é um pessoal que questiona isso e que traz muitos relatos, assim. Eu conheço vários de pessoas que, além de não ter internet, muitas vezes na família tem um celular, tem 4 filhos, tem 3 filhos, muitas vezes tem só dados móveis, né? E os dados móveis é muito limitado, então inviabiliza. A Elisa dizendo aí que ela comentou sobre essa caminhada quando os alunos dela da roça não tinham ônibus, né, devido às chuvas. Pois é, aqui em Lagoa Santa mesmo, assim. Tem essa situação aí, vocês vivem essa situação. Tem pessoas que moram em lugares, em zonas mais rurais, assim. Uhum. Agora tem uma pergunta muito interessante do Renato. Ele perguntou assim, lá no início da live ainda, qual que é o impacto mais imediato que a mudança do ministro da Educação, né, o Weintraub hoje saiu do governo, né, era o atual ministro da Educação. Então, qual que é o impacto da saída do ministro da Educação para o ensino na rede estadual? Essa é uma pergunta boa, né? Excelente. Cara, eu acho que ele é uma personificação de uma ideia de educação muito atrasada, assim, que desconhece o trabalho dos professores, desconhece a formação dos professores, desconhece a realidade das escolas e tem uma paranoia gigantesca que todo mundo é comunista, e como se isso fosse uma coisa ruim também, eu sou e não acho problema algum, mas que isso influenciasse na formação das pessoas, etc. Então, acho que ele era um grande desserviço para a educação básica, superior, enfim, para qualquer âmbito da educação no Brasil. Olha, eu não sei dizer quais são os impactos imediatos. Eu acho que existe um impacto político, no qual aumenta a instabilidade do governo, é mais um ministro que cai, uma série de coisas, é um dos que mais tinham energia para falar coisas absurdas na mídia, para sair sem máscara, apoiar manifestação fascista, coisas do tipo. Mas eu acho que vai depender muito de como for articulado a linha de sucessão desse ministério. Eu acho que não vai acontecer nada muito diferente se não houver uma mobilização. Eu acho que a mobilização tem que ser para resolver esse problema aí da necessidade das 800 horas e para fazer uma política do Enem diferente. Eu acho que teve essa questão do adiamento do Enem, mas o que eles fizeram foi basicamente fazer uma enquete para quando vai fazer o Enem de novo. As pessoas não sabem nem quando vão voltar às aulas, não tem noção nenhuma disso, então acho que tem que ter acho que são essas duas políticas que temos que pressionar para que aconteça. Uma preocupação maior do governo federal em relação à educação na pandemia, porque o que vem fazendo é isso, joga para os estados, os municípios resolvem, e o nosso governo, ele infelizmente também tem uma afinidade muito grande com o governo federal, e eu acho que isso reflete as políticas ruins do governo federal. Legal, hein? A gente vai agora para. Tem mais duas questões aqui. Se alguém tiver mais uma questão, pode colocar aí nos comentários que a gente vai passar para o João. De novo, o Renato, que fez uma boa pergunta aí sobre o ministro da Educação, ele diz que, além de todas as dificuldades sociais e até mesmo técnicas, né, como que fica a impessoalidade que a sala de aula online promove? Né? Porque aí já não tem o contato físico, o contato próximo ali do professor e do aluno, né? Não tem olho no olho, não tem controle da atenção. Isso também é um problema, João? O Renato, ele é cozinheiro.
E aí está falando da porção, eu acho que ele podia entrar no esquema aí para a gente resolver uma porção junto, que eu acho que vai dar bom. Mas, seguinte, eu acho que essa pergunta eu respondo baseado em algumas coisas que eu já vi, não de professores da rede estadual, mas eu tenho visto muito de professores da rede particular mesmo. E tem uma. Você falou, é porque você falou uma questão agora há pouco que está funcionando, né, na escola particular. Eu acho que a professora, eu esqueci o nome dela, me desculpe, que participou da live passada, ela mostrou basicamente da Marcelo Duque. estrutura, Marcela Duque. Ela mostrou basicamente da estrutura, do funcionamento, da dinâmica, e eu acho que parece que funciona melhor do que na rede estadual, mas os relatos que eu venho vendo também de alguns colegas é que é muito frustrante a forma de dar aula. No começo, às vezes, até rola alguma coisa, mas vai passando o tempo, vira uma coisa realmente tão impessoal que não dá para se acompanhar direito qual que é a, a eficácia, o que está rolando, o que, que não está rolando no processo de educação das pessoas. Então, o que eu estou vendo é que existe um processo muito decepcionante. Assim, eu acho que se no futuro discutirmos mais essa questão de educação à distância e etc., eu acho que essa primeira dose de experimentação das pessoas não foi muito agradável. E na educação estadual, na rede estadual, a interação que a gente tem é muito pouco. Eu acho que não dá nem para a gente ter uma opinião muito bem formada por isso, porque a gente tem lá 3 pessoas que responderam a gente, às vezes no Google Classroom, que uma escola está fazendo, tem uma interação maior, tem escolas fazendo atividades diferentes, mas no geral, de todos os relatos que eu já vi até hoje, existe ainda pouca interação. E nas escolas onde existe muita interação, ou maior interação, existe uma frustração muito grande, assim, não, com certeza as pessoas não acham que essa é a melhor forma de praticar o ensino. Tem assunto até amanhã cedo, né, João? Aqui, ó, os relatos de estudantes da rede privada de Barbacena são de insatisfação. Todo mundo reclamando dos recursos do ensino remoto. E a Elis, para os alunos não ficarem ociosos e para os professores da rede particular não ficarem sem seus salários, as aulas online funcionam. Quer comentar, João? Essa é a minha queixa, né? É porque parece que é uma forma de colocar as coisas para funcionar, de adquirir resultados que são mais retóricas do que práticas. E, para mim, isso é uma concepção de educação baseada em metas, baseada em resultados, baseada em indicadores, uma espécie de metrificação da educação, que, na prática, não educa as pessoas, não, não efetiva a aprendizagem. Perfeito. Não sei para vocês, mas aqui passou voando aqui. Nós já até extrapolamos o tempo, pedimos aí desculpas, né? A gente sabe que todo mundo tem seus afazeres. Eu quero agradecer o João por ter aceitado esse convite. O João que diz que tem vergonha, né, de participar de live, mas quebramos esse tabu aí. Eu acho que é importante a gente ter pessoas como o João para falar sobre educação. Você tem que aparecer sim, amigo, falar o que você pensa, como que está sendo a sua experiência nesse momento. Quero agradecer também a Amalie, que está aqui nos bastidores me ajudando, vendo aí as perguntas que o pessoal está fazendo. É, Vou deixar aí, João, seus comentários finais, mas antes eu quero lembrar para todo mundo que nós estamos fazendo um sorteio aqui na nossa página, no nosso feed, de um livro muito bom, O Educação contra a Barbárie. Não custa nada participar, só vai lá, dá uma curtida na foto oficial, marca 3 amigos, segue o nosso perfil, está participando, está concorrendo, ganhar um livro de graça, da qualidade desse livro é bom demais. Se não ganhar, segue o jogo também, né? Mas de graça já tá bom. João, suas palavras finais aí.
Eu queria agradecer também. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que é importante falar disso. Eu acho que é uma denúncia, porque assim, a gente está vivendo isso todo dia. Assim, eu acho que eu conversando com o Pedro, Pedro conversando comigo, é todo dia compartilhando um pouco das frustrações, da dificuldade que está sendo, mas não necessariamente é uma realidade que todo mundo, toda a sociedade conhece. E é importante a sociedade conhecer porque se trata da formação das pessoas. E tem uma coisa muito interessante, que a gente tem um grande direito à educação, né? A educação é um serviço que o Estado precisa oferecer à sociedade. Mas as pessoas ao nosso redor ter tido um processo de educação bem feito, de qualidade, é importante para a sociabilidade. Então, se uma pessoa, o núcleo familiar dela, não tem ninguém que está na idade escolar, ainda assim a educação é muito importante para o convívio geral, para que tenha um processo de qualidade na educação no geral. Assim. Então, eu acho que é importante a sociedade saber o que está acontecendo na educação na rede estadual hoje, que é onde está os filhos do povo pobre, do povo que precisa. Na verdade, é o povo que constrói esse país e ele tem que ter uma formação de qualidade. Assim. Eu acho que isso é muito importante. Então, queria agradecer de novo, falar que eu gosto muito dessa página, eu já falei com você, mas eu acho que o trabalho que você faz junto com a Amali, né? Amali, com a Amali é muito legal, de muito bom gosto, desde da escolha das artes, do design, assim, da estética, do nome, dos convidados, e das lives que já aconteceram. Eu gostei muito, e eu agradeço muito por vocês estarem fazendo isso, os convidados também. E muito legal aí as pessoas que participam também, vi que tem alguns amigos. Beijo para vocês, adoro vocês. E obrigado por você também, Pedro. A gente que agradece, João. A gente gosta demais dos nossos seguidores, eles interagem sempre, fazem perguntas interessantíssimas. Convido também quem. Eu interajo sempre também quando eu tô vendo. Sim, sim, muito obrigado também por isso. A gente convida as pessoas para seguirem a nossa página, quem chegou agora. E na semana que vem, nós vamos receber a Caena. Ela tem uma página chamada Espaço das Emoções. E ela vem aqui conversar com a gente sobre a importância da educação emocional. Como é que será que fica a educação emocional também nesses tempos de pandemia? Aí eu já fico louco aqui pensando em uma série de questões. Vou assistir, com certeza. Mas a gente vai falar de educação emocional com a Caena, muito bacana. Então eu espero vocês. Agradeço de novo a participação de todos, ao João, todo mundo. E até a próxima, gente.